Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou convidar alguns amigos e conhecidos a partilhar a sua carreira profissional. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos aqui a 5 perguntas rápidas, sim ou não, ou só uma palavra. Qual é que é o teu job title? Product Owner. É verdade que um Product Owner precisa de ser obcecado por planeamento? Não. O que é mais importante? Reciclar ou não comer carne em todas as refeições? Tem que mesmo ser um ou outro. Tens que escolher um. Então vou dizer reciclar. Okay. Numa palavra de sim ou não, sabes o que é que eu faço? Sei. Numa palavra também, trabalhar com energia renovável em Portugal é? Inovador. Vou então passar aqui à apresentação do convidado de hoje. No episódio de hoje temos a Catarina. Catarina é uma pilha energética. Aquelas pessoas divertidas, de opinião forte, com humor sarcástico e sempre um bom garfo e boa companhia para jantaradas. Uma mulher de muitas paixões. Para o episódio de hoje, vamos nos focar no seu interesse por energias renováveis e a sua carreira enquanto Product Owner na Green Vault Communities. Porém, diariamente, depois de horas intensas e a criar um impacto no nosso mundo, ainda tem tempo para criar conteúdos digitais sobre o mundo dos vinhos, desmistificando assim o labirinto que eu acho que é esse mundo. Vou deixar na descrição aqui do episódio o link do seu perfil para vocês conseguirem descobrir um bocadinho mais sobre vinhos, para agendarem uma prova de vinhos também com a Catarina. Obrigada. Ou então comprarem uma consultoria de vinhos em que ela vos vai dizer o que é que devem comprar mensalmente e o pairing com cada uma das coisas. Portanto, durante as próximas horas vamos descobrir como é que este furacão de mulher vive o mundo intenso de um Product Owner. Olá, obrigada! Linda. Gostei muito! Tens mesmo muitas paixões, até há muitas coisas aqui do mundo dos vinhos que eu queria desmistificar e se calhar, por que não fazer depois um segundo episódio só focado nesse mundo, porque a Catarina tem aqui muitos perfis e estuda muito e certifica-se também para esse segundo mundo, digamos assim, e acho que é muito engraçado tu conseguires continuar a fazer esses dois mundos em paralelo e seres ótima em ambos. Obrigada. É muito bom. Olha, vamos lá então a isto. Se tivesse que explicar, que este já sabes, não é? Já estás preparada, tenho que começar a mudar esta questão. Mas adoro. Se tivesse que explicar a uma criança de 10 anos o que fazes, o que é que fazes? Ok. Então, eu simplifico o mundo das leis, dos engenheiros, dos painéis solares, para que os vendedores possam vender às pessoas para comprarem energia renovável. Muito bem, olha, acho que foi super, Não acho é? que foi ótimo, Vamos começar a fazer um Reels para explicar em cada um. Olha, depois tiraste a licenciatura de Gestão de Hotelaria na Escola Superior de Hotelaria do Estoril, o que queria também trazer aqui a Catarina, porque vai estar presente, não sei a ordem, mas vão estar presentes em alguns episódios, pelo menos 3 pessoas que tiraram exatamente este curso e vocês vão perceber que têm 3 saídas profissionais muito diferentes umas das outras. Portanto, tiraste esta licenciatura, mas como é que tu chegaste a esta decisão de vou tirar a Gestão hoteleira, não é? Gestão hoteleira. Então, eu tirei ciências no secundário, porque sempre adorei ciências, sempre fez sentido para mim, biologia, geologia, na verdade acho que até queria ser médica. Mas depois percebi que se calhar a média era alta e o meu pai também percebeu e bem, continuei a estudar, sempre fui aluna de 15, o 15 persegue-me. 15, 14, 16, pronto, e não tinha média para medicina, mas também não chorei muito por isso. Também fui aquela pessoa que acho que o ensino devia ser mais flexível, porque eu também adorava História e tive muita pena não tirar História no secundário, mas tinha que escolher Ciências. E há uma altura, 12º, começo a ver licenciaturas com os meus pais. Para mim nunca foi uma questão de não tirar a licenciatura, sempre quis, mas era a primeira geração da minha família, eu e as minhas primas. Era uma decisão com mais peso, porque não dá para comparar. Exato, e tinha um primo, mas que vai para aí de 4º grau, mas é como se primeiro, que já tinha tirado e tirou Engenharia Informática, mas tem uma diferença minha de 10 anos, para aí, ou mais, 15. Portanto faz diferença e ele, pronto, tirou em outro contexto.
E comecei a ver coisas do que é que eu gostava. Pronto, não vou para medicina, então que curso é que eu gostava? Eu lembro-me que na altura, no 12º, de repente passei a gostar de matemática. E na altura, hoje em dia parece que é completamente diferente, mas na altura os professores disseram: isso é só se quiseres ser professor de matemática. E eu sinto-me fui tão enganada porque podia ter ido, porque na altura a média ainda era baixa. Então procurei outras coisas. O que é que eu gosto? Como tu disseste, comer, não é? Eu sempre adorei nutrição, medicina e pensei, ok, enfermagem não vou, eu sei que não tenho jeito, porque há alturas que não quero estar com pessoas e os enfermeiros são muito mais, às vezes, psicólogos do que tanta outra coisa que fazem. E medicina não dava, então andei a ver carreiras intermédias. Dentistas também não dava, então nutrição. Okay. E na altura, eu agora não sei explicar, mas hoje em dia já não é necessário, mas na altura só havia numa privada cá e numa pública no Porto. Os meus pais fizeram as contas e disseram, não, arranja outra coisa. E também procurei e fui dar a produção alimentar no Estoril, que é a licenciatura de quem quer ser chefe em Portugal, se quiser, não é obrigatório. Certo. Mas eu depois também percebi que aquilo era demasiado técnico, tudo o que era carreiras demasiado técnicas, eu sabia que não ia ser feliz durante muito tempo, porque eu não gosto de fazer a mesma coisa muitas vezes. Sei que isto não é real, o cozinheiro vai dizer que isto é mentira, mas eu não me via fechada num sítio muito tempo. Então encontrei gestão hoteleira, pensei, perfeito, pedem matemática, tenho boa nota, gestão, e como eu sempre quis viajar e nunca tinha viajado para o estrangeiro até a cidade, só tinha andado uma vez de avião para a Madeira, eu pensei, é a minha oportunidade de fazer hotelaria no mundo e viajar. E assim nasceu o bichinho da hotelaria, o que nós aproveitamos para agradecer também. Portanto, nós estamos a gravar no Memo Hotels de Príncipe Real e, portanto, agradecemos a amabilidade e o espaço lindo desta vista de Lisboa, mas realmente para cruzar aqui com a tua paixão também sobre hotelaria. Sim. E onde é que foi o momento de... eu até queria esta data de coisas, fui para a gestão hoteleira e aquele momento de, afinal, eu até gosto disto. Como é que isso cruzou enquanto estavas a tirar o curso de licenciatura? Ok, então eu rapidamente percebi, no primeiro ano eu pedi para fazer um mês de estágio, enquanto consegui fazer um estágio aqui no Sheraton de Lisboa, foi o meu primeiro estágio, um mês no verão, para perceber se gostava mesmo. E percebi que provavelmente eu gostava, mas não me via a fazer para o resto da vida, estar recepção, ou seja, mais uma vez, não me via a estar num sítio obrigado no mesmo horário constantemente. Então, depois continuei o curso, porque achei que também mudar não valia muito a pena, porque é gestão. E continuei, fiz 3 estágios, aproveitei e tirei o máximo partido a um curso, porque é um curso de gestão, portanto equivale a muitos outros cursos de gestão cá em Lisboa e no Porto, principalmente, e também em Coimbra, mas só que tem a parte da componente hoteleira, portanto aproveitei e, em contrapartida, tens cadeiras práticas super interessantes e divertidas e que aprendes imenso para a vida, e tens a oportunidade de fazer estágios, que são obrigatórios. Que, by the way, eu acho que muito mais licenciaturas deviam ter isto, porque ganha-te uma estaleca, ganhas bem-vindo ao mundo. E consegues logo filtrar se gostas ou não gostas, não é? E, portanto, sim, no teu caso, em hotelaria existem imensas coisas que se pode fazer, podes experimentar todas as áreas, digamos assim, e tens logo um cheirinho, digamos assim, se faz sentido aquele setor para ti ou não, e não só 3 anos depois, quando vais fazer o teu primeiro estágio. Exato. Não era nada disto que eu queria, não é? Ao menos foste moldando a tua opinião sobre isso. E depois tu foste logo tirar o mestrado ou ainda trabalhaste? Não, eu fui logo tirar o mestrado porque ias perguntar. Não, foste tirar um mestrado na Católica. Sim. Sobre gestão com especialidade em marketing. Exatamente, com marketing estratégico. Porquê? Então, o meu pai, na altura, aos fins de semana, era gestor de uma sala de salas de eventos em casamentos, e não me perguntem como, há um dia que ele chega, olha, eu conheci uma senhora muito interessante, ela falou-me dos cursos na Católica, eu acho que ela é professora, olha lá, não queres fazer um mestrado em economia? Porque na altura eu falei que gostava de fazer um mestrado. E eu olhei para o meu pai assim, pai, obrigada, mas eu economia ia dar uma raia. E ele não percebeu muito bem porquê, e ele, não, mas este ganhou os prémios, e eu estava muito fora dos mestrados. E há uma coisa que é, se é para gastar dinheiro e fazer algo, é para fazer dos melhores, porque senão não quero fazer. Foi um bocado isto. Então eu fui ver quais eram os melhores mestrados de gestão, ou marketing, depois percebi que havia faculdades que claramente se destacavam e que me podiam ajudar a sair um bocado da perspectiva da hotelaria, que era o que eu queria. Então encontrei, através desse flyer, percebi que a Católica tinha outros mestrados, tinha o da gestão com marketing, que eram os 2 mundos que eu queria, e era, na altura, o melhor ranking do Financial Times em gestão em Portugal. E eu pensei, olha, está feito. Depois fui ver o preço, o da Nova ou da Católica. O da Católica é o mesmo preço que o da Nova e ainda tens um desconto, independentemente da tua origem social, o desconto de boas notas. Eu não tinha mega boas notas, mas pelo menos o primeiro ano ainda tive descontos. Foi esta a escolha. Muito mas porquê marketing?
Porque na licenciatura em Gestão Hoteleira tiramos várias cadeiras, Enologia, Padaria, mas também Marketing e Recursos Humanos. Eu percebi que de todas as áreas era a que eu se calhar mais gostava no mundo das empresas. E queria perceber um bocado isso. E depois disso foste trabalhar no marketing para um banco, que eu estive a ver, depois também para uma empresa tecnológica muito focada em hotelaria, portanto aqui mixar o mundo das entre áreas. o marketing, a hotelaria e gestão, que foi muito bom. Mas depois de 6, 7 anos, entretanto passaste por consultoria de marketing também, 6, 7 anos após estar aqui focada em marketing, decidiste abraçar o passo de ir para Product Owner. Como é que foi, antes de irmos para o mundo do que isso significa, como é que foi essa decisão de vou mudar o meu rumo, não é? Mais uma vez no sentido de era gestão hoteleira, depois foi para marketing, estive em marketing durante 6, 7 anos, com diferentes focos, e uma coisa muito boa que foi parte de consultoria para não estar sentadinha só a fazer uma coisa. Exatamente. Não é? Eram muitos projetos, mas depois decidiste este passo. Como é que te sentiste e como é que é abraçar esta mudança? Então, eu em consultoria tive 3 anos numa Big Four. E o que aconteceu? O primeiro ano e meio foi em consultoria de risco em energias, barragens. E o segundo ano e meio é que foi em marketing. E foi um marketing e gestão da mudança muito focado em empresas mais petrolíferas. E eu comecei a perceber que não. Enquanto que o primeiro era risco e auditorias internas e controle interno, que nos ensina, é uma área que nos ensina imenso sobre como é que as empresas funcionam. Em contrapartida era as barragens portuguesas. Nós tínhamos ali uma obrigação quase nacional de nós temos que fazer estas auditorias para responder, porque isto chegou aí para as notícias, estes casos. E depois em contrapartida eu estava a fazer marketing, que eu gostava muito, mas para empresas que não me davam tanto gozo pessoal. E foi aí que quando surgiu a opção de Marketing Specialist na Green Vault, que ainda nem havia Green Vault de comunidades, eu candidatei-me através do LinkedIn. Ou seja, eu não fui logo para Product Owner. Ok. E depois, naturalmente, quando já estávamos lá e éramos uma equipa muito pequenina, entrámos 2 Marketing Specialists. E eles já tinham uma visão disso, que era, uma ia-se focar mais em branding e comunicação, e eu fiquei mais em criar as propostas comerciais, criar a proposta de valor, simplificar o produto, afinal o que é que vendemos, e tentar simplificar ao máximo para depois os nossos business developers venderem. Mas tiveste que aprender um bocadinho on the job, digamos assim, o que é que significa essa profissão, não é? Que mais uma vez é diferente, porque um Product Owner trabalhar num departamento de marketing ou numa empresa com um produto é totalmente diferente de um Product Owner numa tecnológica em que está a desenvolver um projeto e apesar de a visão, o objetivo final ser o mesmo, as tarefas diárias vão ser totalmente diferentes, portanto também vão aparecer aqui Product Owners tecnológicos. Sim, são diferentes, assim. Mas acho que é giro também entender que é sempre diferente, o nome pode ser igual, mas é sempre diferente. Olha, e tu achas que, acho que já respondeste um bocadinho, mas tu achas que a função que tu estás agora, atualmente, Product Owner, foi o curso que tu tiraste, neste caso se calhar mais um mestrado, que tu tiraste, que te abriu portas para isso, ou claramente teres trabalhado numa consultora? Em termos de não abrir portas para terem visto, por exemplo, o teu currículo ou terem aberto essa possibilidade? Na prática foi o ter trabalhado, muito olhando objetivamente, o meu recrutamento disseram mesmo, tu trabalhas no Big Four, vimos que tens experiência em energia, em Power and Utilities, que é o setor, água, porque eu também trabalhei para as águas, dentro dos projetos, portanto é Power and Utilities, que é um setor específico. Tu tens 3 anos dessa experiência e trabalhas em consultora logo, sabes fazer PowerPoints, sabes simplificar, sabes trabalhar em grande ritmo, e é isso que a Green Vault neste momento procura, na altura, portanto eles aí foram muito objetivos. Era por causa da experiência em energia e em consultoria. Certo, certo. E antes de entrar aqui, só uma questão que acho que também toda a gente tem curiosidade, que é qual é que foi o principal choque de mudança de ir de uma Big Four para uma empresa de clientes final, digamos assim? Quando começaste a trabalhar, qual é que foram aqueles primeiros impactos de epá, isto é mesmo diferente? Então, ainda há pouco tempo eu falei com a minha antiga chefe da minha Big Four. Eu ainda não acalmei, porque a Green Vault é uma empresa com muito ritmo e não tem como, não é? É quase como se fosse uma startup em Portugal, não é? Exatamente, uma startup de energia que mistura energia, tecnologia, finanças
escala utility scale, que é chamado, por exemplo, os campos de painéis, vamos chamar assim, as fábricas de biomassa, simplificando, ou então a descentralizada, que é onde eu estou, que são as comunidades de energia, ou então o autoconsumo individual. Portanto, imaginem todos estes negócios em que adquirem todos os anos, pelo menos 2 ou 3 empresas, em 3 anos. Certo. Portanto, é uma empresa que não para. Portanto, eu ainda não senti esse choque, vou ser sincera. A única coisa que sinto diferente é, pelo menos eu sei que no próximo ano eu estou na Greenvolt e estou a trabalhar em energias renováveis. A diferença para uma Big Four é que não sei o que é que posso fazer daqui a 3 meses, ou então quando te alocam projetos grandes, tu sabes perfeitamente para onde é que vais e ou gostas ou não gostas. E foi um dos motivos que me fez sair na altura, porque não havia outros projetos assim que fossem do meu interesse e senti que estava na hora de aprender mais, sair ali um bocadinho daquela área. Mas eu acho que estás numa posição muito interessante, não a posição em si de Product Owner, que eu também acho bastante interessante, mas de misturar todas as tuas paixões, portanto, desde marketing, brand, mas também planeamento, não é? E ter a visão, a tua paixão sobre energias renováveis e conseguirmos ter um melhor impacto na sociedade. E eu acho que isso tudo junto até pode dar ali uma paz de alma de, olha, encontrei aqui um bom caminho a ir. Olha, antes de entrarmos aqui exatamente no que é que tu fazes, queres só, já explicaste um bocadinho, mas queres só dar aqui a base do que é Greenvolt, para quem não conheça, para depois conseguir perceber o que é que isso significa quando falas dos produtos. Então, a Greenvolt é um grupo português, na verdade é um grupo internacional, está no TC20 e nós temos 3 grandes áreas, portanto temos as utility scales, falando mais terra a terra, portanto os painéis solares, os campos de painéis solares, a biomassa e eólicas. Isto pode variar de país para país e de micronegócio para micronegócio. Depois temos a descentralizada, que é no fundo quando levamos os painéis solares ou as mini-eólicas para junto dos consumidores, portanto metemos nos nossos telhados, quando temos os painéis solares nos nossos telhados. E pronto, e temos a biomassa, vamos chamar assim, não está propriamente na utility scale, a biomassa é uma energia um bocadinho à parte, mas também é muito importante. Bem, é isto que a Greenvolt faz, pronto, vai comprando empresas ao longo do mundo e vamos nos unindo todos. Olha, para começar, uma coisa aqui mesmo forte, que é, qual é a diferença entre um Product Owner, um Product Manager e um Project Manager? Ok. Então vamos começar pelo Project Manager. Como o nome diz, ele é um gestor de projeto. E a diferença de um produto para um projeto é um projeto tem um início e um fim. Portanto, um Project Manager há de ter objetivos ao longo de tempo em que tem que entregar algo que tem início e fim. Certo. Se há empresas que de repente ele devia se chamar Product Owner em vez de Project Manager, sim. Porque quer dizer que não teve fim, quer dizer que aquilo é um produto, já não é um projeto. Pronto, mas esta é a definição que é necessária. Um Project Manager, no fundo, é um manager de consultoria. Eles têm um projeto para entregar de início ao fim. Um Product Owner tem um produto, tecnológico ou não, que tem que gerir e tem que juntar todas as peças e garantir que se a peça final decide mudar ou tem que seguir uma lei, não impacta todas as outras porque é ele que tem o conhecimento do produto. O Product Manager normalmente pode ser a chefia do Product Owner. O Product Manager normalmente faz mais a estratégia do produto. Para onde é que os nossos produtos vão? Imagina, o Product Manager pode ser o Head of Product e nós temos vários produtos na empresa. Ele define que aquele produto vai mais seguir aquele caminho e o outro mais o outro. E depois tem um Product Owner por produto. Ok, acho que faz sentido. Faz sentido. Por exemplo, porque a minha questão era depois como é que eles conseguiam coabitar todos juntos no seu dia-a-dia, não é? Mas tens basicamente o Product Manager que vai ter a visão geral sobre o produto, não é? E portanto vai fazer dailies, que se calhar não são dailies, são se calhar até mensais, que é para perceber que objetivos já foram cumpridos ou não, como é que estão. Depois tens o Product Owner que precisa então fazer semanais ou diárias com o Project Manager, que vai estar só numa componente específica que o Product Owner está a ver do produto no geral. É tipo sim, diria que sim. Mas todos eles têm que estar em constante comunicação, ou não? Sim, ou pode ser, por exemplo, um Product Manager não fala com um Project Manager? Não, tem que falar. Toda a gente fala, não é? Mesmo sentido de hierarquia e de responsabilidades e por aí antes. O Project Manager pode viver à parte. Por exemplo, eu tenho um colega que o cargo dele não é Project Manager, mas ele faz muito isto. Ou seja, nós temos um desafio num cliente específico e ele vai arranjar a solução. Ele tem que falar comigo muitas vezes, ok,
tu geres o produto. Como é que o produto normalmente funciona? Funciona assim, ok, então eu tenho que arranjar uma solução, ou seja, início e fim, tenho que entregar algo para este cliente em específico e por alguma razão este produto não funciona a 100%. Ok? Pronto, neste momento não tenho um Product Manager, é o meu chefe direto, que tem várias categorias, que é o CEO da Greenvolt Comunidades, e ele é como se fosse, nos orienta os dois, por exemplo. Ok, boa. Então, e o que é que faz um Product Owner no seu dia-a-dia? Então, o meu produto é comunidades de energia. Sim. Portanto, o meu produto não é diretamente apenas uma ferramenta tecnológica. Portanto, um Product Owner, quando chega ao trabalho, pode fazer muitas coisas. Eu tento categorizar o meu trabalho por semanas ou por alturas. É muito comum eu trabalhar, digamos assim, as minhas prioridades é se um business developer ou alguém de operações precisa de apresentar algo a um cliente, seja para vender ou já é um cliente, portanto que seja para ajudar um cliente com o produto. Essa é a minha prioridade. Portanto, ok, vamos aqui simplificar a nossa linguagem ou vamos melhorar as nossas propostas comerciais. Ok, então mas espera, voltando atrás, o que é que te chega para tu decidires... Não, ao contrário. Então, tu tens um produto basicamente para gerir, que são muitos, na verdade, não é? Sim, o meu produto são vários. São de acordo com a oferta que existe na tua empresa. Portanto, tu geres todos estes produtos, significa que tens que saber tudo sobre estes produtos, não é? Mas isso significa que é alguém, por exemplo, do departamento comercial que te vem com um pedido, estou a usar o exemplo que deste, tenho aqui um cliente em que tem que adaptar o produto A, para ser implementado na sua empresa. E o que é que tu fazes a partir daí? Ok, eu pergunto-lhe quais são as características do cliente, também as características técnicas de operações, se é que o business developer já não falou com alguém de operações, ou seja, um engenheiro solar ou um engenheiro de ambiente, para perceber o que é que temos que adaptar no produto. Eu falo com eles todos, também com o departamento financeiro, se tem alguma especificidade financeira, este cliente lead, e eu ajudo o business developer a criar a proposta mais adequada. Ou crio, por exemplo, isto depois depende também um bocado da independência do próprio business developer, eu posso ajudar a criar os slides conceptuais, porque as propostas comerciais nós já temos a base e eles já estão muito à vontade, eu se calhar ajudo mais na adaptação daquilo ao conceito do cliente. Mas então és tu que vais fazer a ponte entre todos os departamentos, gente, estás a dizer, tenho que falar com o departamento legal, tenho que falar com o departamento financeiro, ou seja, basicamente és tu que vais ser a ponte de comunicação, por exemplo, para esse business developer, de tudo o resto. Ou seja, és tu que vais dar o check final de isto pode sair, porque eu já falei com estas pessoas todas. É mais o business developer que é responsável, na nossa empresa, o business developer que é responsável pela lead. Quem faz o check final, se a proposta está pronta para ser enviada, é sempre ele. Okay. Ele é que tem que vir ter com o product owner do género, olha, verifica se isto é legal, porque nós trabalhamos muito com se é ainda legal, se é fazível, não é? Porque as comunidades de energia têm relativamente pouco tempo e há coisas do autoconsumo coletivo versus individual, que é a forma como licenciamos os painéis solares, que varia. E às vezes o cliente pede uma coisa e eles vêm falar primeiro comigo antes de ir ao departamento legal. Okay. Porque funciona um bocadinho à parte. Operações, eles têm que estar sempre em conjunto, porque se o cliente for ganho, são duas pessoas que vão estar sempre em contacto com o cliente. Um porque vai ser responsável por instalar e manter, e o outro que vai ser a conta dele. Certo. Ok? Então eles é que são mais responsáveis por garantir que a proposta está lá. O meu papel foi mais o pré, que é eu preparei o produto para que ele conseguisse ter com aquele cliente e vender, e depois, como ele precisa de adaptar, pede-me só fazem um check a ver se o que eu vendi é real, e pronto, e a nível de dados é financeiro e operações, sempre certo, em conjunto. Certo. Então, e mais tarefas? Ok, mais tarefas. Há relativamente pouco tempo começámos a fazer campanhas de angariação de consumidores das comunidades, então o marketing tem que fazer todos os anúncios, então eu tenho que rever os anúncios para ver se faz sentido a nível de produto, se o que eles estão a vender é real, é verdadeiro. Se eu tiver alguma dúvida técnica ou legal ou financeira, vou a esses departamentos e corrijo com eles. Atendimento ao cliente, já começámos a receber e-mails de alguns clientes, sejam produtores ou consumidores, que precisamos ter mais atenção. Também temos duas pessoas que são as gestoras de comunidades, elas vêm ter comigo e também vemos em conjunto como responder ao cliente, o que é legal, o que é que se faz, o que é que não se faz, porque há muitas áreas das comunidades de energia que ainda estão em to be defined no futuro, certo. Ou seja, está feito por lei, mas as entidades responsáveis ainda estão a tentar aguentar o barco para desenvolver e apresentar ao mercado o que realmente é necessário. Mas como é que tu aprendeste isso tudo? Porque tu não vens desse mundo, ok? Tinhas algum background quando trabalhaste em consultoria
já estar pelo menos dentro dos termos e tudo mais. Sim, de energia. Mas isto é uma coisa nova, não é? Portanto, Sim. estás aqui a lamber tudo o que são leis que vão saindo Ao início, e o sim. que é discutido nos parlamentos e por aí adiante. É assim, nós temos algumas pessoas na Greenvolt que fazem isso. Portanto, eles enviam já para nós os resumos. O que ao início, quando entramos, eram três pessoas de operações, portanto o diretor e 2 engenheiros, eu e a outra rapariga de marketing e depois 2 business developers e o nosso CEO, éramos esta equipa. Certo. E a lei era, o decreto de lei, acho que era 2022, portanto o nosso produto tinha de ser feito com base naquilo. E tivemos que o construir e já havia algum pré-material de pessoas que entraram em novembro e em dezembro e foi sempre desenvolver a partir daí. E nós temos uma regra na nossa empresa que é não há para onde das parvas mesmo, portanto tudo o que eu tinha dúvidas eu ia ter com os engenheiros. Tudo o que eu tinha dúvidas eu ia ter com o financeiro. E muita pesquisa, porque efetivamente é um setor que não é, ou seja, eu não vou tirar um custo de energia. Sim, e se tu estás a criar um produto, ou seja, significa que pode sempre existir melhorias, e é isso, e para tu te conseguires diferenciar dos concorrentes, é isso que tu tens que fazer, são melhorias, significa que tens de estar sempre com ideias diferentes, mas a saber o que é que se pode fazer e não fazer. Portanto, tu neste momento achas que és o guru das energias renováveis? Não. Até há pouco tempo, ou seja, porque depois há vários níveis de conhecimento. As energias, a parte técnica, jamais, eu não sou engenheira, portanto eles é que sabem tudo e tentam-nos explicar, e nós fizemos há pouco tempo 2 sessões em que juntámos todos os membros da equipa e partilhámos o setor de energia. E desmistificámos alguns mitos e perguntas que os comerciais tinham para operações que não sabiam, por exemplo, energia, por exemplo, carregadores, podemos carregar os clientes em média e baixa tensão, os de alta tensão podem ter carregadores, sim ou não? De onde é que vem, mas também falamos da parte ambiental, portanto, quais são os setores com maior peso na pegada carbónica do mundo e em Portugal. Como também falámos de como é que funciona a ligação à rede e como é que funciona o licenciamento. Portanto, eu tentei juntar estas pecinhas todas e, claro, como falo com muitos colegas, eu vou ganhando este conhecimento. E depois percebi que quando as pessoas entram, têm este choque. Tu disseste, este setor é super complicado. Então, criámos estas sessões de partilha de informação. Mas tu não estás dentro do departamento de marketing, não estás? Não. Okay. Ou seja, existe um departamento de marketing que está focado na criação da própria marca e de comunicação dos produtos e por aí adiante, é isso? Sim, quer dizer, eles fazem mais a comunicação, vamos chamar assim, comunicação externa. É a minha pergunta, porque uma vez que tu não és product owner de um produto, mas sim de vários, não é, que estão dentro daquela oferta, e muitas das estratégias, se calhar, de marketing desses produtos vêm pensados por ti, porque é que eu não posso dizer que tu és uma marketing manager para esses produtos? Porque não foi assim que me deram na empresa o nome. Mas no dia-a-dia, digamos assim, em termos de responsabilidades, o que difere é o conhecimento e a especialidade nos produtos em específico? Eu diria que sim. Como somos uma startup, também não estamos assim tão nivelados. Trabalhamos muito organicamente. Se calhar no futuro podemos ver essa necessidade de juntar-me mais ao marketing, mas como trabalhamos muito em modo startup e de adaptação, digamos que elas sabem, eu digo elas porque também há outro rapaz, o departamento de marketing sabe perfeitamente quando é que tem que vir ter comigo e trabalhamos em conjunto. Sim. Já trabalhamos muito em modo casal quase, em família, mas faz sentido, eu também poderia ser marketing manager daquele produto. Diria que isso são mais... Eu não vejo necessidade de um marketing manager de produto, eu vejo mais necessidade de, se calhar, em alguns produtos, haver um brand manager daquele produto e um product owner. Certo. E se calhar o product owner especifica-se mais em estratégia, características e análise, e o branding faz o que o branding próprio, o nome diz. Mas nem todas as empresas precisam dessa estrutura muito forte. Certo. É porque tu fazes um bocadinho das duas coisas, digamos assim. Okay. Então, e como é que é o teu dia-a-dia? Sabemos que são sempre diferentes, e essa é uma das coisas que tu gostas também do teu trabalho, não é? Mas que tentássemos tipificar um bocadinho, de manhã estamos a fazer o exemplo, digamos assim, da proposta que tu falaste, e depois, mais tarefas é que te podem ocorrer durante o dia? Daily meetings? Sim, eu evito, eu sou aquela pessoa que faz, e há colegas meus que já sabem, eu bloqueio o meu calendário para não me terem reuniões, porque um product owner precisa de tempo para trabalhar. Não faço design, mas precisamos de tempo de pensar, reflexão, sim. Como é que eu vou criar isto, como é que eu vou melhorar isto, fazer o meu report. Então eu bloqueio a agenda para fazer as minhas coisas.
Chego ao meu dia, portanto eu já preparei normalmente o meu dia anteriormente, se há alguma urgência do nada que não estava à espera entretanto. Não há? Se há, ok, vai-se ficar um bocadinho aí. Prioridade e urgência e importância. Se não, ok, clientes, não preciso de entregar hoje nada, assim, algum business develop operações? Boa. Então, normalmente surgem revisões de contratos, o que é que os nossos contratos têm que ser melhorados, que contratos é que não estão a responder a algumas necessidades que agora que estamos a implementar as primeiras, que já são muitas, mas que estamos a ver que os contratos iniciais, se calhar, não nos asseguravam de tudo, nem a nós nem aos clientes, o que é que podemos melhorar. Fazer também catch-up de algumas coisas que ficam pendentes em licenciamento, porque é que está pendente de licenciamento, o que é que podemos ajudar as entidades a melhorar, a ser mais rápidos e ágeis, porque queremos entregar isto. Com operações, há alguma coisa que o cliente precise que temos que ajudar. Também há projetos de consultoria de comunidades e outros produtos, o que é que podemos melhorar aí nesses projetos. Depois também tenho umas pessoas que se dedicam mais aos Project Managers, têm que entregar um projeto, o que é que eu os posso ajudar. Também há Product E Owner. esses sim são obcecados pelo planeamento? Sim, em startups nós temos que ser muito flexíveis, aceitar que às vezes as coisas derrampam. Sim. Melhorias das propostas comerciais, CRM, agora estamos na fase também de implementação de CRM, ok, o CRM está de acordo com o nosso produto, porque o nosso produto é diferente e os CRMs não estavam prontos para o nosso produto. Sim. Nós temos 3 tipos de perfis, o produtor, o consumidor e a comunidade. O CRM, estamos agora a desenvolver isso também. A angariação dos consumidores, como é que podemos criar automatismos, portanto vou tendo aqui consoante as grandes partes do produto que tenho que melhorar, vou reunindo e vendo com os colegas que fazem mais isso na parte prática, como é que os posso ajudar. Uau, tens imensos chapelinhos. Então, mas se calhar diferente de muitas das profissões que temos visto aqui, em que 50% do dia é em reuniões ou em troca de e-mails, o teu se calhar é mesmo a produzir. Eu gostava. Há dias que eu consigo isso, porque bloqueio. Mas efetivamente no meio disto surge a urgência de reunião. Certo. É um exercício e há semanas que parece que nos trocam as voltas todas e passamos o dia em reuniões e precisamos produzir. Eu tento implementar na minha agenda constantemente isto, bloquear momentos e também tento que as pessoas que trabalham muito comigo diariamente façam o mesmo, porque assim estamos mais protegidos. Não é fácil, especialmente quando lidamos com parte comercial e legal, que surgem sempre urgências. E é a típica definição de prioridades, que ninguém sabe o que é. Prioridade. É assim, eu sou daquelas que quando eu tenho muitas prioridades, eu chego à minha chefia e digo, olha, deram-me estas 3 prioridades, diz-me qual é que eu tenho que ir primeiro, porque se houver um caos, alguém tem que decidir por mim. Claro. E é importante fazermos isso também. Mas isso faz sentido. Olha, e porquê que ainda nem tudo é renovável? Porquê que nós não usamos só energias renováveis? Então, primeiro temos que olhar para o país, vamos falar de Portugal. As energias renováveis, à exceção das barragens, que é assim um bocadinho diferente, vamos lhe chamar que são as baterias das águas. As renováveis, o sol, não somos nós que decidimos quando é que há sol, não decidimos quando é que há vento. Portanto, elas não são coerentes e constantes quando nós queremos. Logo, o que acontece é que nós temos os consumidores, que têm os comercializadores, têm um contrato e essas avisam a necessidade de consumo. Quando temos petróleo e gás natural ou outras energias que possamos definir quando é que vamos produzir, é muito mais fácil, porque, ok, eu preciso desta quantidade de energia, eu produzo e ela consome-se. Sem baterias, porque a maioria dos sítios não tem baterias, e sabemos todo o problema à volta de baterias, preço e lítio, o que acontece é que as renováveis produzem energia e a energia é lançada à rede. E nem sempre estamos a consumir, pode haver desperdício, e a própria rede, portanto, imaginem o que é de repente há muito vento, e a rede leva com não sei quantos megawatts, gigawatts de energia, e temos que ter cuidado. E a rede, então, mas podemos investir tudo na rede. Mas a rede é cobre, voltamos à mesma história, cobre é caro. E na verdade, quando tu me perguntaste não consumir carne ou reciclar, para mim isto tudo vai ao reduzir. Certo. Reduzir e gerir melhor a energia. É aos poucos. Portanto, nós podemos ter tudo renovável. Portugal tem esta capacidade, mas tem que ter um mix de energias. Portanto, nós temos a biomassa que consegue ser meio que estável e, portanto, permite ali garantir uma parte da energia. As barragens são muito importantes nos países e o nosso exemplo é dos melhores porque permite garantir, ok, agora precisas de energia, vou libertar água. Se estiver a chover adequadamente, tu consegues fazer esta gestão.
E, portanto, a barragem é quase uma bateria de água, o que é muito bom. Mas não podemos gerir só o país assim, porque, entretanto, as barragens estão todas no norte, não é? E a energia, apesar de não é bem, é mais virtual, não é? A barragem lá no norte de Portugal lança, mas também tens que ter uma gestão de energia cá em Acho baixo. que as pessoas não estão tão focadas nisso. É assim, as empresas já percebemos porquê, não é? É um bocado óbvio. Mas as pessoas em si, como mortal, porque é que continuam a não estar tão preocupado com o aquecimento global, com reciclagem, com energias renováveis? Porquê é que achas que isso continua a acontecer? Acho que há vários perfis. Agora, nesta formação que fizemos em conjunto com os vários colegas, uma das perguntas que fizemos aqui alguns mitos, que era quando houve ali aqueles jovens que foram para a segunda circular, os ativistas, e houve um senhor que foi entrevistado e disse: Portugal é uma agulha no palheiro. Não vale a pena estarmos aqui a mudar, os grandes é que têm que mudar. Sim, mas. Sim, mas, porque se analisarmos tendo em conta o volume, efetivamente Portugal é uma linha no gráfico que é o mundo, ok? O mundo consome isto tudo, Portugal é uma linha. Certo. Agora, per capita, Portugal está na média do mundo. Portugal consome muito a nível de materiais, energia, portanto, não funciona bem assim. E até do nosso ponto de vista das comunidades, Portugal é um dos exemplos que está a ajudar os outros países a desenvolver corretamente e de forma eficiente as comunidades. Não sei. E então, se calhar não somos assim tão insignificantes, porque às vezes nós até damos bons exemplos para outros países se inspirarem. E depois acho que primeiro estas duas grandes coisas, não é? Somos uma agulha no palheiro, mas na verdade se todos nós começarmos a fazer um pouco, aos poucos as coisas vão mudando. Depois não temos bem impacto, noção do impacto. E aí entra o governo, que eu acho que é quando as pessoas não têm bem noção e não sabem para onde ir, os governos têm que entrar e dar guias, porque senão as empresas vão investir onde lhes dá dinheiro. Uma das razões que eu fui para a Greenvolt, eu tive quase para não ir, mas a minha mãe ligou-me a dizer: tu sempre disseste que querias trabalhar na EDP Renováveis com o Dr. João Maceneto. E foi ele que fundou a Greenvolt e eu pensei que faz todo sentido, eu tenho que ir, porque é agora, este é o momento em que está tudo um bocado a mudar. E efetivamente vemos no nosso dia-a-dia que as energias renováveis são rentáveis, tens que trabalhar muito, envolve muita tecnologia e alternativas, e trabalhar aqui um mix. Há muita falta de conhecimento, as pessoas não percebem o impacto, porque não é só produzir energia, é a forma como a gastamos. Sim, sim. Mas também acho que não há muito interesse, e é essa parte de não existir muito interesse que me faz um pouco de confusão. É até afetar a vida deles, não é? Certo. E começarem a perceber, eu acho que, por exemplo, as cheias em Lisboa houve aqui um impacto, e quando começamos a ver que à nossa volta está a acontecer tudo o que se avisou, talvez comecem a acordar, só que se calhar esperemos que não seja um bocado tarde, eu acho que não vai ser. Acho que as gerações mais novas, acho que começou na nossa, sinceramente, mas sim, acho que as gerações mais novas já têm isso muito incutido neles. Mas acho que ainda há um longo caminho para fazer. Sim. E eu achava que já podíamos estar um bocadinho mais avançados. Mas pronto, olha, quais é que são as principais competências técnicas e de soft skills que tu achas que alguém na tua área deve ter? E também falar aqui um bocado das técnicas, não é? Porque existem certificados de product que tu tens que ter, ou que é bom teres, e portanto, o que é que alguém que quer ir para esse mundo deve ter em consideração, ao começar a estudar, ou tirar estes certificados? Eu diria que marketing, estratégia, ou seja, pessoas que venham da área de marketing, mas também pessoas que venham da Merger and Acquisitions podem ir para Product Owners. Eu não tenho nenhum dos certificados porque o meu produto não é tecnológico, portanto eu não faço Agile ou Scrum, indiretamente faço porque tenho uma equipa que faz Agile na nossa plataforma, que nós temos uma app. Portanto eu sei as técnicas que eles utilizam e já nas Big Four eu tinha que lidar com isso. Gostava de tirar o certificado meramente para consolidar, certo. porque a minha empresa não me pediu nada disso e não me pede. Quem queira ser mais product owner de tecnologia, sim, sem dúvida, recomendo fazer certificado, mas saberem lidar com egos. O product owner tem que saber lidar com pessoas, porque se não souberem, não se vão dar bem. Vão ter que trabalhar com todas as áreas que têm perfis de pessoas muito diferentes e que todos querem mandar ou pedir indicações, é gerir pessoas. Volto a dizer. É ter uma boa inteligência emocional. Sim. Que é difícil. Tudo que é para lidar com pessoas, eu acho que é inteligência emocional. E isso só se aprende, obviamente há muito que vem de ti, mas acho que o resto só se aprende com a experiência e com perceber se eu agir assim tem este resultado, se eu agir assim tem este resultado. Mas estar sempre, não quer dizer aware, mas não me vem a palavra, estar sempre aberta
não é aberta, a web, Sim, a web. de quais é que são as consequências das nossas ações e querer mudar isso, não é? Mas eu acho que a inteligência emocional, quando se lida com as outras pessoas, é assim o mais importante. Sim. E o que é que te deixa mais feliz no teu trabalho? O impacto positivo. Nós celebramos pequenas coisas e fazemos apostas. Isto vai ser implementado naquele dia e quando conseguimos, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando tínhamos finalmente um software a ler os nossos painéis solares dos nossos clientes e nós ficámos ali todos contentes porque finalmente eles estão a produzir, é real, e eles, olhem, vem, está nublado, estão a produzir na mesma, e eu, isso é um bom mito para falarmos com os nossos clientes. Sim. É um mito que nublado não produzimos energia solar, então se fosse assim, a Alemanha é o país com maior aceleração na transição para o solar. Nós somos o país com mais sol. Nós ganhamos. Portanto, o nublado não é um impeditivo a 100%, claro que impacta, mas é ver estas coisas e de repente um cliente não está. Oh meu Deus, porquê que não dá? Quando saem notícias dos nossos clientes, de um lado positivo, quando conseguimos leads que vão ter um impacto no país, quando conseguimos reunir com as entidades e perceber que estamos todos a trabalhar em conjunto e que vai correr bem, que eles estão no mesmo caminho que nós, ou seja, nós não estamos a trabalhar e depois vai ficar lá preso. São estes pequenos momentos que nos dá muito gozo, sim, para quando sai um relatório europeu a dar o exemplo de Portugal. E o que é que te deixa mais desanimada? Ou uma tarefa, ou uma situação recorrente, todos os dias? Por exemplo, há pessoas que todos os dias têm que ter reuniões logo às 9 da manhã. Estou a dar um exemplo estúpido, mas o que é que te deixa desanimada no teu trabalho? Eu sou uma pessoa muito livre e às vezes irrita-me eu ter que ir. Porque é que eu não posso estar a trabalhar? Não tenho que ir todos os dias, porque nós temos... mas a verdade é que tenho, porque como é uma startup e temos de estar muito próximos. Mas eu não diria isso, eu diria mesmo que é quando surgem questões de... As pessoas são preguiçosas, é o que mais me irrita, e eu já disse aquilo 1000 vezes, e onde é que está isto? Eu... Fundo, inteligência emocional, está aqui, como já te tinha dito antes. Ou então, como sou das pessoas que entrou inicialmente e me fazem tipo meio que assistente comercial, e os meus colegas sabem, eu faço uma cara que eles sabem perfeitamente assim, estás a abusar. Eu sei que às vezes é necessário inteligência emocional. Há dias que eu estou mais mal disposta e vou responder mal e digo, não me peças isso, faz tu. Há outros dias que temos mesmo que fazer. Se calhar digo que são essas as tarefas que eu menos gosto, que é tarefas que a outra pessoa podia ter feito e eu fiz só porque preguiça ou porque não percebeu onde é que era, ou perguntarem-me coisas que é só pesquisar. Sim, essa última é que a mim me deixa mais irritada. Olha, perguntas finais. Que conselho é que darias a alguém? Agora imagina que eu agora queria ir para Product Owner no sentido daquilo que tu fazes. Que conselho é que me davas? Diria, se calhar, se fores de uma área completamente diferente, que nunca, imagina, que és advogado e queres ir para Product Owner, se calhar fazer um certificado porque dá ali um break, não é? De carreira. Se não, tentar entrar em marketing e Product Owner num produto inovador que não há muito ninguém interessado e tenta ir por aí. Ou se, por exemplo, se vieres da área de Business Development, tenta trabalhar mais em conjunto com o Product Owner para ver se há ali alguma coisa que tu possas ajudar mais e assim vais aprendendo, metes no teu job description e depois já te podes candidatar a trabalhos assim. Certo. Ou então mais marketing técnico para depois passar para Product Owner, diria eu. Então, e que conselho profissional é que tu achas que é essencial? Tenho sempre a visão de longo prazo. A visão de longo prazo, ou seja, não é os 5, 10, é o que é que eu me vejo a fazer ou a ser com 50 anos. E o que eu estou a fazer agora vai-me ajudar de alguma forma? Se sim, ok, tranquilo. Há dias que não fazemos o que queremos, não é? Mas se me vai ajudar de alguma forma, ok. E se não gosto, porquê? E ver porquê. E mudar. Não ficar só a anhar. Já sabes o que é que queres fazer daqui a 10 anos? Aos 50, 60 anos eu sei o que quero ser. Daqui a 10 anos não tenho a certeza. Queres partilhar? Eu acho que tu sabes. Eu quero viver no campo, tranquila, e quero conseguir fazer vários impactos, ter várias empresas ou negócios ou até trabalhar com várias coisas, mas que me permita viver mais tranquila no campo e ter impacto no mundo, positivamente. Quero saber que passei por aqui e não passei só e não utilizei. Deixei algo melhor. Eu acho que vais chegar lá. Olha, antes de ir para a última questão, como falámos inicialmente, tens 2 perfis, vou dizer assim, o mundo profissional
de Product Owner e também, não sei o nome que dá, para mim tu és uma sommelier já. Tens o lado dos vinhos. Como é conjugar estes dois mundos? Porque sei que o fazes muito bem. E às vezes é muito difícil as pessoas seguirem duas paixões, digamos assim. E acho que em Portugal se está a começar a quebrar muitas barreiras também nisso. Como é seguir esses dois mundos? Como é que é casá-los, digamos assim também, tu também fazes muito bem. E se nós vamos começar a ver ainda mais uma Catarina do mundo dos vinhos, ou se não, como é que tu vês isso também a longo prazo? Então, é difícil, há dias que, porque é uma paixão, mas que efetivamente também tira alguma rentabilidade ou quer fazer as coisas com qualidade. Houve uma vez um cliente no workshop meu que me perguntou o que é que eu fazia a full time, porque ele percebeu que eu não era sommelier, porque eu não sou sommelier. Eu poderia ser, porque tirei gestão hoteleira e nós temos enologia e depois podemos seguir as certificações. E tem o nível 2? 2. Do W7, queres ir para o 3, mas lá está, conjugar aqui é preciso mesmo muito estudo e nem sempre tem que ser uma altura que eu garanta que planeamento, é um project, eu tenho que garantir o início ao fim que passo no W7 3. Mas é um motivo que esse cliente disse uma coisa: tu trabalhas em dois mundos muito bons, muito positivos, que é tu produzes energia boa para termos energia em casa, para depois podermos beber os vinhos tranquilos em casa. É verdade. E as vinhas trabalham igual aos painéis, precisam da mesma orientação solar, precisam de sol, calma, tranquilidade no terreno, e elas trabalham por si, são iguais aos painéis solares. E como ter energia para essas duas coisas? Para quem quer agora arrancar com um hobby, como é ter energia para isso? Saber respeitar que quando estou cansada, eu estou cansada. Tipo, há dias que eu não trabalho para os vinhos, não consigo. Estou cansada, vou dormir. Eu faço desporto e eu noto que o desporto ajuda-me a regular os meus níveis de energia e saber dizer que não, num e no outro. Eu não fico até às 11 da noite a trabalhar em energia. Eu poderia ficar porque tenho muita coisa, mas paro àquela hora e vou para o meu outro mundo e depois continuo no outro mundo. E acho que são dois mundos que se vão juntar muito, porque as empresas de vinhos têm certificados para fazer, têm melhorias a fazer na eficiência energética, no impacto ambiental. O aquecimento global está a afetar o mundo dos vinhos em grande parte na produção, na vindima. Nós estamos a começar a ter vinhos na Noruega, não era um país que produzia vinhos. O champanhe, que é da região de Champagne de França, neste momento há vinhos espumantes em Inglaterra a saber ao mesmo. Portanto, agora pensem um bocado as diferenças climáticas, as alterações climáticas, o que estão a fazer. E há muito trabalho a fazer nessa área. As guerras entre países que vão vai ser sim. Vai ser interessante. Sim. Olha, última questão. Uma tarefa que eu faço no meu dia-a-dia, então. Tu deves fazer o mesmo que os meus coleguinhas, que é tenho que pedir aos product owners especificidades para adaptar aos seus clientes. Também. Olha, obrigada. Vai toda a gente seguir Catarina Roleta, por favor, nas redes sociais. Obrigada. Ela desmistifica mesmo o mundo dos vinhos e eu adoro ver, porque eu gostava de aprender um bocadinho mais e estou sempre a aprender todos os dias um bocadinho com ela. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada ao Mem Hotels e esqueci-me sempre de dizer ao início, agora no fim não se esqueçam, gosto de subscrever, que eu devia ter dito ao início. E gosto de subscrever e partilhar. Exatamente. Obrigada. Tchau.